pessoal, sou o professor Adeilson. Na nossa aula de hoje vamos estudar as medidas de tendência central, né? Que é a média, a moda e a mediana, tá certo? Antes, gente, a gente vai pegar uns conceitos fundamentais aqui, ó. Primeiramente, na estatística, uns conceitos que a gente usa muito. O primeiro é a população. O que é a população, gente? População nada mais é que o conjunto de elementos que a gente vai pesquisar, né? Ou o número de pessoas de uma cidade, tá certo? Temos também a amostra. O que é a amostra, né, gente? É a parte representativa da população, né? Um exemplo, as pesquisas de intenção de voto, né, gente? Como os institutos de pesquisas não podem pegar a opinião da população toda, então ele pega uma amostra, ou seja, parte daquela população, tá certo? Aí, gente, nós temos também a variável. O que é a variável? É o objeto a ser pesquisado, tá, gente? Depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita, né? Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Qual a sua marca de carro favorita? Né? Então, ou seja, a gente tem algumas respostas, né? Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot e Nissan são os exemplos de respostas, né? Ou seja, esses exemplos de respostas nós chamamos de variável, tá certo? Temos também, gente, na estatística, a frequência absoluta. O que quer dizer a frequência absoluta? É o valor exato, né, gente? É o número de vezes que o valor da variável é citado, né? Se eu tenho uma pesquisa com 100 pessoas, né? Vamos supor que 60 pessoas têm uma preferência por um determinado item da pesquisa, né? Por exemplo, um gosto de filme, né? Então, ou seja, aquelas 60 pessoas é a frequência absoluta, tá certo? E temos a frequência relativa. O que é a frequência relativa, gente? É esse valor, esse número aqui representa através de porcentagem, né? Quantos por cento que aquele determinada variável representa em relação à população, né? Em relação à amostra pesquisada, né? Como é que eu faço isso, gente? Basta a gente dividir, né, a frequência absoluta de cada variável pelo somatório das frequências absolutas, né? Vou voltando no exemplo lá. Se eu tenho 60 pessoas que gostam de determinado filme, eu vou pegar 60 dividido por 100, né? Nesse caso aí vai dar 60%, né? Mas se pegasse outros exemplos, basta eu dividir a quantidade de pessoas pelo total da pesquisa, tá certo? Então, gente, nas nossas medidas de tendência central, a primeira que a gente vai verificar aqui, ó, é a mais utilizada, é a nossa média aritmética, né, gente? É o que a gente mais vê no dia a dia, tá certo? O que é a média aritmética? Ela é a soma total dos valores dos termos dividido pelo número de termos, né? Ou seja, focaliza os valores médios entre os maiores e os menores, né? O resultado dessa divisão é chamada de média aritmética, né? Então temos aqui, ó, a média é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, o primeiro, ó. Em uma escola, a média final a ser alcançada por qualquer aluno no intuito de obter a aprovação é 7,0. Carlos obteve as seguintes notas em matemática durante o ano letivo. Então tá aqui, gente, ó, primeiro bimestre 5,5, segundo bimestre 7, terceiro bimestre 9 e quarto bimestre média 8, né? É o que eu falei lá em cima. Como é que eu vou tirar a média? Eu vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de termos, né? Quantos bimestres são aqui, ó? 4, né? Então, para calcular a média final de Carlos, soma-se as notas obtidas nos bimestres e dividir o total pelo número de bimestres, tá certo? Então tá aqui, ó, a média eu vou somar, ó, 5,5 mais 7 mais 9 mais 8, né? Somando aqui todas as notas, eu acho aqui 29,5, né? E vou dividir por quanto? Por 4, né? Aqui erro de digitação. Por 4, né, gente? São 4 bimestres, correto? Então, gente, 29,5 dividido por 4 vai dar 7,4, tá certo? Então, a média final de Carlos foi de 7,4. Portanto, ele foi aprovado na disciplina de matemática, tá? Vou dar o exemplo 2 aqui, bem rapidinho. A tabela abaixo informa a cotação do dólar durante uma determinada semana. Determine o valor médio da moeda estrangeira
em relação à moeda nacional, que é o real, né? Então, gente, ó, no dia 29 de abril, o dólar estava 5,34, são valores reais, tá, gente? Eu puxei no site lá do Banco Central. No dia 30 de abril estava 5,43, no dia 3 de maio, 5,44, no dia 4 de maio, 5,43 e no dia 5 de maio, 5,36, né? Ou seja, ele ficou oscilando, né? Subindo e descendo. A média aqui, gente, mesma coisa, ó. Eu vou somar os valores do dólar em relação ao real e vou dividir pela quantidade de dias, né? De quantos termos tem aqui? 5, né? Então, vou dividir por 5, tá certo? Então, gente, ó, 5,36 mais 5,43 mais 5,44 mais 5,43 mais 5,34 me deu 27 redondo, né? 27 dividido por 5 é igual a 5,40, né? R$ 5,40. Então, gente, nessa semana o dólar obteve um valor médio de R$ 5,40, tá certo? Agora, gente, a gente vai ver a média ponderada. O que é a média ponderada, gente? Ela é semelhante à média aritmética, porém, cada dado tem um peso, né? Ou seja, uma frequência absoluta, tá certo? Então, gente, ó, na média ponderada, cada valor possui um peso, que pode ser definida como uma frequência, né? Ou seja, quantidade de vezes de um dado em uma pesquisa. Ela é calculada por meio da soma das multiplicações entre os valores e pesos dividido pela soma dos pesos, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, para ficar bem claro aqui a explicação. Ó, uma empresa ela é constituída de 40 funcionários, né? Sendo que seus salários são representados pela tabela a seguir. Então, ele quer saber o salário médio dos funcionários, tá certo? Então, gente, qual que é o peso aqui, ó? Eu tenho um salário de 1.200, de 1.500 e de 2.500, tá certo? Porém, gente, eu tenho aqui quantos funcionários recebem 1.200? Eu tenho 20, né? Então, ou seja, eu vou pegar a soma das multiplicações, né? Ou seja, o salário de 1.200 tem um peso 20, porque tem 20 pessoas que recebem esse salário. Aqui em 1.500 eu tenho 12 pessoas e 2.500 eu tenho 8 pessoas. Então, gente, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou multiplicar 1.200 vezes 20, 1.500 vezes 12 e 2.500 vezes 8. Está aqui embaixo. Ó. Vamos calcular o valor de cada faixa salarial, né? Ou seja, quanto que essa empresa gasta de cada faixa salarial. Então, está aqui, ó o peso, né? Aqui é o peso 20, né? Aqui é o peso 12 e aqui é o peso 8, ou seja, frequência absoluta, a quantidade de pessoas que recebem esse salário, tá certo? Então, gente, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 20 vezes 1.200 dá 24.000. 12 vezes 1.500, 18.000 e 8 vezes 2.500, 20.000. Vou somar, né, somatório dessas multiplicações, ou seja, eu multipliquei agora, eu somo. Total, então, ficou 24 mais 18 mais 20.000. Portanto, essa empresa ela gasta R$62.000 de folha de pagamento. E como é que eu vou saber a média agora? A média pelo somatório dos pesos, né? Nesse caso aqui, gente, os pesos são o quê? A quantidade de funcionários, né? Então, ó, o valor da folha salarial dos 40 funcionários da empresa gera um custo de 62.000. Para o cálculo do salário médio da empresa, eu vou dividir o valor da folha, 62, pela quantidade de funcionários. Então, está aqui, ó, 62.000 dividido por 40 vai me dar 1.550, né? Então, 1.550 é a média salarial desta empresa, tá certo? Exemplo 2 aqui, ó. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Ou seja, cada bimestre tem um peso, né? Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão. Determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática foram iguais a... Então, gente, eu tenho aqui a nota, primeiro bimestre 6, segundo 7,5, terceiro 5 e quarto 5,5. O que ele falou aqui, ó? As notas estejam relacionadas com o bimestre, né?
Então, gente, aqui a média 6 vai ter peso 1. Então, tá aqui, ó, 6,6 vezes 1, mais, né, ou seja, o somatório das multiplicações, né? Aqui, 7,5 tem peso 2, então tá aqui, ó, 7,5 vezes 2, mais, terceiro bimestre, ele teve nota 5, e o peso vai ser 3, né? Então tá aqui, ó, 5 vezes 3, mais, quarto bimestre, 5,5 vezes 4, né? O peso 4, né? Com esse tipo de cálculo, gente, as escolas que utilizam esse peso dos bimestres, ou seja, elas dão maiores pesos para os últimos bimestres, né? Ou seja, para o final do ano, tá? Então, tem escola que usa muito esse tipo de cálculo, tá? Então, gente, vamos somar aqui, ó. 6 vezes 1, 6. 7,5 vezes 2, 15. 5 vezes 3, também dá 15. E 5,5 vezes 4 dá 22. Nesse caso, gente, eu não vou dividir por 4, né? Quarto bimestre. Eu vou dividir pelo somatório dos pesos, né? Então, ó, aqui peso 1, mais peso 2, mais peso 3, mais peso 4, né? Então, ou seja, 1 mais 3 mais 6 mais 3, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, tá certo? Então, somando aqui, ó, 6 mais 15, 21, né? Mais 15, 36, mais 22, 58, dividido pelo somatório dos pesos, que foi 10, então ele teve o que? Média 5,8, tá certo? Agora, gente, vamos ver o que é mediana. A mediana ela é bem simples, tá certo? A mediana representa o valor central de um conjunto de dados, tá certo? Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Quando o número de elementos de um conjunto for ímpar, a mediana é o valor central. Quando o número de elementos do conjunto for par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Vamos aqui ao exemplo rapidinho, ó. Então, exemplo 1. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram. Então, olha lá, 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Então, ele quer saber qual o valor da mediana da altura dos alunos, né? Ou seja, o valor que está no meio, né? E vai desconsiderar os maiores e vai desconsiderar os menores, tá certo? É como eu falei, ó, primeiro a gente vai colocar os valores em ordem, tá? Geralmente a gente coloca em ordem crescente, tá, gente? Nesse caso, colocaremos em ordem crescente, assim o conjunto vai ficar, ó. Então, todos os dados aqui são crescentes, né? Aí o conjunto ele é formado por 9 elementos, né? A pesquisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, 9 elementos, que é o número ímpar, então a mediana será o quinto elemento. Por que o quinto elemento, gente? Que é o valor que está no meio, central, né? Tá aqui, ó. Por que, gente? Abaixo de 1,65 tem 4 valores menores e acima de 1,65 tem 4 valores maiores, né? Então, ou seja, a mediana é exatamente o valor que está no meio, o valor central, tá certo? Então, aqui, mediana é igual a 1,65, ok? Exemplo 2. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados, ó. Então, tem aqui, ó, 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Vamos colocar em ordem, né, crescente. Então, tá aqui, ó, 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Como essa amostra é formada por 6 elementos, né, 6 elementos é um número par, né, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a mediana, será a média dos elementos centrais, ó. Então, gente, qual que é os elementos centrais aqui, ó? 27 e 32, tá certo? Porque eu escolhendo esses dois números aqui, ó, vai ficar 2 para cá e 2 para cá. Porém, gente, o que eu vou fazer agora? Vou tirar minha média simples, né? Eu vou somar os dois, 27 mais 32 vai dar 59. E vou dividir por 2, né, que é os dois elementos. Então, 59 dividido por 2 dá 29,5, né?
Então, 29,5 é a minha mediana dessa amostra de dados. Tá ok? E agora vamos ver a moda. Gente, moda, o próprio nome fala, é o que está na moda, né? Ou seja, é o valor que mais aparece no conjunto de dados. Tá certo? Vamos lá, ó. Os dados abaixo se referem à idade de 20 alunos de uma turma do 6º ano. Então tá aqui, gente, todas as idades dos alunos aqui, ó. Tá certo? Aí, gente, a moda do dado desse conjunto será a idade que mais aparece, tá? Então, nesse exemplo aqui, gente, já coloquei aqui embaixo, ó, o 12, ó. Porque o 12 é a idade que mais aparece no conjunto, né? Então tá aqui, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a idade 12, né? Por exemplo, o 11, né? Aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 13, 1, 2, 3, 4, 5 vezes também, né? O 14, ó, aparece uma vez, 2, 3 vezes, né? Então, ou seja, o 12 é a minha moda, né? Ou seja, é a idade que mais aparece no conjunto, tá certo? Aqui, gente, um outro exemplo, ó, esse é até mais fácil, né? A tabela abaixo apresenta as notas em matemática de uma turma de 30 alunos. Então, gente, a nota 4,5 aqui é a frequência, né? Ou seja, a quantidade de alunos que tem essa nota. Então, gente, essa aqui é até mais fácil, né, de calcular, né? Você lembra que a gente vai calcular a média ponderada? Eu multiplico esse por esse, né? Depois somo tudo, né? Na moda, gente, o que eu faço? Eu vou pegar a minha maior frequência, ou seja, o número que aparece maior, que é o 6, quer dizer o que, gente? 6 alunos tiraram nota 7. Então, gente, eu já posso dizer que a minha moda é o 7, né? Então, ó, na coluna da esquerda temos as notas da disciplina de matemática e na coluna da direita, quantos alunos obtiveram a respectiva nota, né? Ou seja, a minha frequência absoluta, né? Dessa forma, nós podemos observar que a nota que mais aparece nesse conjunto de dados é o 7, ou seja, a frequência é 6, são 6 alunos, portanto, a minha moda é igual a 7, tá certo? Exemplo 3 aqui, ó. Os dados abaixo são referentes ao número de calçados vendidos em uma loja num determinado dia. Então, tá aqui, ó, todos os números que foram vendidos, né? Nesse caso, existem dois números de sapato que aparecem mais vezes, o 35 e o 36, né? Então, tá aqui, ó, 35 aparece, ó, 1, 2, 3 vezes. O 36, 1, 2, 3 vezes, não é isso? O 37, ó, só aparece uma vez. 39 também só uma vez. 40, 42, 40 uma vez, 42 duas vezes, e o 43 uma vez, né? Então, gente, o número que aparece mais vezes é o 35 e o 36. Quando isso ocorre, gente, nós chamamos que o conjunto de dados é bimodal, ou seja, tem duas modas, né? Tem dois números que aparecem mais vezes, tá certo?